Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Tarô Prevê. Vamos agora consultar o tarô sobre esse jogão de bola, gente. Jogão de bola, né? Flamengo e Internacional. Esse jogo vai ser no Maracanã, na casa do Flamengo, certo? Gente, o Flamengo, ele vem de derrotas, né? 3 derrotas. O Flamengo perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo e perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians, né? O time do Flamengo começou o ano com o Sub-20. E os titulares começaram agora depois ainda, né? Recentemente. Então, ainda não está no pique, ainda não está no clima. Mas, torcida é muito exigente, né? O Flamengo jogando em casa vai querer ganhar de qualquer jeito, né? E o Internacional é que vai, que vai sofrer, né? As consequências dessas 3 derrotas anteriores do Flamengo. O Inter, por sua vez, começou muito bem o ano, começou muito bem, o Inter está voando, né? Ele vem com muito otimismo, com muita confiança, né? Perdão aí o pigarro, gente. Esse tempo de calor durante o dia, frio à noite. Eu moro aqui na Serra da Mantiqueira, à noite dá uma resfriada, é pão gostoso. A gente dorme com a janela aberta, mas aí às vezes dá uma afetada aí na saúde, né? Então vamos começar com o Flamengo. Vamos lá. Como é que o Flamengo entra em campo, né? Mengão. O que ajuda o Flamengo nesse jogo? O que pode atrapalhar o Flamengo? Gente, Flamengo, presta atenção. Tem torcedor que quer ver só o final, a conclusão final. Nem quer ver isso que nós estamos assistindo, falando aqui, né? Vai lá direto para o final. Mas olha, no jogo contra o Corinthians, se você assistiu o meu vídeo, se você não assistiu, volta lá e você vai assistir. No que poderia atrapalhar o Flamengo, saiu os 5 de paus, que era exatamente jogadas agressivas. E eu até comentei, supus que poderia ser o Pulgar, né? Pulgar, ele é o jogador mais de bater mesmo do Flamengo, né? Muitas vezes eu acho para mim desleal, mas aconteceu foi com o Carrascal e foi expulso. E aí mudou o jogo, né? O Flamengo estava dominando, tinha posse, né? Claro, jogar 11 contra 11 é uma coisa, 10 contra 11 é outra, né? Mesmo o time não está engrenado ainda, né? Faz diferença, ou principalmente quando está assim, um jogador a menos faz diferença. Então, presta atenção, flamenguista, quando a gente consulta tudo, tá? Nesse jogo contra o Internacional, o que pode atrapalhar o Flamengo? Olha, as de espadas, né? É uma nova ideia, um novo projeto, um novo conceito, uma nova jogada, uma nova forma de jogar, né? Ficar inventando moda, mas é começo de temporada, né? Pô, Felipe Luiz, não, peraí, eu tenho que variar, eu tenho que criar coisas novas, diferentes, senão o pessoal fica com jogadas manjadas do Flamengo, né? Mas pode atrapalhar o Flamengo aqui, beleza? Vamos lá, qual é o conselho do tarô para o Flamengo nesse jogo? Olha, saiu a torre fulminada, olha, a torre, essa aqui é a carta da desilusão. Flamengo, seja realista, pé no chão. Tudo bem que tem jogador excelente, mas qual o estado dele nesse dia do jogo? No momento do jogo, né? Não considere o jogador lá do ano passado, não, né? Dizem eu sou fã do Arrascaeta, né? Para mim, o Arrascaeta ganhou como acho que o melhor jogador aqui no Brasil, da América do Sul, se não me engano, mas merece, o cara realmente joga muito bem. Mas no jogo contra o Corinthians, por exemplo, parece que não jogou nada. Agora, eu não entendo muito de futebol, às vezes é o time do Corinthians que não deixou ele jogar, né? Botou 2, 3 marcando, a bola não chegava nele, pode ser, mas o jogador não tem culpa. Não estou falando que foi culpa do Arrascaeta, não, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Então, seja realista, veja qual é a condição física, né, a condição técnica, tática de cada jogador. Seja realista, Flamengo, pé no chão, tá? Torcedor do Colorado, não estou torcendo para o Flamengo aqui não, só estou comentando, né, coisas que eu sei, que eu vi, né? Vamos lá. E como é que vai ser o jogo do Flamengo? Vamos lá, desempenho do jogo, né? O que vai acontecer com o Flamengo? A primeira carta, segunda carta, terceira carta e quarta carta. Muito bem.
Agora, o Colorado, o Inter, como é que ele entra em campo? Vamos lá. O que ajuda o Inter nesse jogo? O que pode atrapalhar o Inter nesse jogo? Qual é o conselho do tarô para o Internacional? E como vai ser o jogo do Internacional? Vamos lá, o que vai acontecer com o time? Vamos lá. Primeira carta, segunda carta, terceira carta e quarta carta. Tudo bem. Então vamos ver aqui as cartas. Vamos começar com as cartas do Flamengo, que é o mandante, né? Como é que o Flamengo entra em campo? Olha, saiu 8 de pentáculos. É a carta da prudência. Olha o nome da carta aqui embaixo. Tá vendo? Prudência, né? Ou seja, o Flamengo entra trabalhando, focado, disciplinado, né? Não entra de salto alto, ok? Porque não quer perder, principalmente dentro do Maracanã, né? Perder mais uma ainda dentro do Maracanã, diante da sua torcida, não. Vai escutar demais se acontecer, né? O que ajuda o Flamengo? Olha, saiu o Cavaleiro de Pentáculos. Cavaleiro de Pentáculos na carta de defesa. Então, primeira coisa, né? O Flamengo não quer levar gol. Ele vai querer fortalecer a defesa, né? Porque a gente sabe que o ataque do Flamengo é praticamente fatal, né? Apesar que contra o jogo, contra o Corinthians, perdeu um monte, né? Perdeu um monte de chance. Paquetá, no final do jogo, o gol estava aberto na frente dele e isolou a bola. Então, tem que cuidar primeiro, né? Não levar gol, não perder, né? Tá jogando em casa, ok? O que pode atrapalhar o Flamengo? Olha, saiu o As de espadas, certo? Então, é inventar moda, né? Ficar com coisas novas, ok? É, ser realista, ó, o conselho do tarô para o Flamengo, seja realista, tá? E nós vimos aqui, né? As cartas, olha, como é que vai ser o jogo do Flamengo, olha, 2 de copas, né? Começa um grupo unido, coeso, né? Todo mundo, não, vamos lá, estamos juntos e tal, bacana, clima muito bom, né? Aí vem o 7 de paus. Lembrando que paus tem a ver com o elemento fogo, que é ataque, né? Então é uma carta muito forte de coragem, de valor, de partir para cima. Pode resultar em gol? Pode resultar em gol, sim. Tá? Vamos colocar aqui 70 a 80% de chance de gol. Depois veio a Imperatriz, Arcano Maior Imperatriz. Olha. Essa é uma carta de prosperidade, felicidade, prazer, de alegria, com certeza. Isso aqui, 90% de chance de gol para o Flamengo, ok? E a última foi a Princesa de Copas, olha. Princesa de Copas é mais fraquinha, digamos assim. É uma adolescente que tem um sonho, que tem um desejo, né? De melhorar, de crescer, ter uma esperança, né? Com relação ao futuro, ok? E o Inter, vamos lá. O Inter, gente, começa, olha, como é que ele entra em campo? Isso é o 3 de espadas, olha, com dor no coração, algum erro, algum problema, sabe? O Inter entra assim, machucado, machucado, não entra legal, confortável, satisfeito, não, nem confiante. Não é que ele entra pessimista, não, ele entra machucado, sabe? O que ajuda o time do Inter? Olha, saiu a Rainha de Espadas, olha. Rainha de Espadas é aquela carta que fala de uma estratégia passiva-agressiva, né? É aquela que finge de morto, mas que sabe muito bem administrar essa situação. Você entendeu? É uma carta assim até de domínio de jogo, viu? Né? A Rainha de Espadas, ela tem essa questão, né? De astúcia. Ah, lembrei da palavra, é astúcia e estratégia, né? De fingir de morto. Que pode atrapalhar o Inter nesse jogo? Olha, saiu o arcano maior, a temperança, falta de equilíbrio. Isso pode atrapalhar o time do Inter, ok? E essa carta aqui vai dizer isso, hein? Conselho do tarô para o Inter, olha, saiu a Rainha de Paus, olha, tá? Rainha de Paus também tem a ver com o elemento fogo. A característica principal dessa carta é noção de limites, porque o fogo ilumina, né? Então dá a noção de limites, entendeu? Então o Inter tem que ter noção dos seus limites, até onde ele pode ir, até onde ele não pode, né? O que ele deve fazer, né? O que ele vai. Olha o equilíbrio aqui que pode faltar para o Inter. Veio de novo aqui mais uma carta. Olha, o Inter, presta atenção,
né? Naquilo que você pode, naquilo que você não pode. Cuidado com as armadilhas, ok? Primeira carta do Inter, ó, saiu o Rei de Espadas. Ó. O Rei de Espadas, o Rei reina. Espadas, a estratégia, a tática, ou seja, começo do jogo, o Inter a tendência de controlar e dominar o jogo, tá? Felipe Luiz às vezes está experimentando coisas novas, coisas diferentes, jogadores ainda não estão engrenados, né? Então o Inter pode dominar o jogo logo no começo. Depois, ó, qual é a estratégia do Inter? Partir para cima, cavaleiro de espadas, né? Ele vai para cima, estratégia, tática toda de ataque, né? De certa forma, é uma boa estratégia com o Flamengo, né? Enquanto a bola está no campo de ataque, não vem para defesa, né? Tem que tomar cuidado com os contra-ataques. O Flamengo é perigoso. Terceira carta que saiu para o Inter, olha, Cavaleiro de Paus, ó, Cavaleiro de Paus, o fogo todo, né? Paus lembra que é ousadia, coragem, ataque e sucesso, né? Então, essa é uma carta de gol a favor do Internacional, tá ok? Carta de gol a favor do Internacional. E a última carta para o Internacional, essa aqui é que saiu no que poderia atrapalhar o Flamengo lá no jogo contra o Corinthians, né? 5 de paus, a carta de jogo duro, jogo agressivo, que pode resultar em expulsão. Percebe? Então, né? Problema aí de briga, de conflito, de confronto no final do jogo para o Internacional. Então, torcedor, né? Baseado nas cartas que saíram, você viu, para o Flamengo, saíram duas cartas de gol. Para o Inter, uma carta de gol, né? Então, eu entendo que o tarot está dizendo para mim e para você que o time que tem mais chances de ganhar esse jogo é o Flamengo, desde que aproveite as chances, né? Se não aproveitar, aí o Inter ganha, entendeu? Olha, muito obrigado por assistir o nosso vídeo por inteiro. Coloque aí nos comentários, né, a sua opinião, sua conclusão. Coloque também a sua torcida, que é muito importante. Beleza? Olha, bom jogo, boa torcida. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.